Saudações, Dux e Duqueses Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de Ione Gonzalez no Fluminense. Rapaz, aquele jogador colombiano que já jogou muito tempo no Fluminense tá querendo voltar, hein? Então sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, onde que eu peguei essa matéria? Eu peguei essa matéria também aqui, né, no mesmo lugar. Veja como saíram o Ione Gonzalez, né? O Ione Gonzalez quer vir para o Fluminense. Ione Gonzalez que tem 28 anos de idade e atualmente está sem time. Nenhum time quer ele. É interessante, né? A gente vê como que foi, né, a carreira dele. Ele tem um ponto alto no Fluminense, né? Se você pegar aqui, ó, você tem aqui o Fluminense, aí depois ele foi pro Corinthians, aí o Corinthians não gostou, aí foi pro Sporting Lisboa, não gostou, também a Los Angeles Galaxy. Só caiu. O ponto alto mesmo foi no Fluminense. Com 25 anos de idade, ele jogou muito bem até. Então tá sem time, é muito mais fácil. A questão maior é que todo jogador que tá sem time e que é contratado, ele recebe chamadas de luvas, que é um pequeno salário, né, somente naquela alta de contratação. Quem não sabe, é assim que se forma. Quando você contrata o jogador, você ou contrata pelo time, e aí você não tem que dar luvas pro jogador, ou você contrata o jogador, mas você tem que dar luvas para ele. É como se ele tivesse sido contratado pelo seu agente e não pelo clube. Dito isso, viria para ser reserva para disputar a vaga com o Keno no Fluminense. Vai destacar que o que ele mais joga é na ponta direita, mas ele também joga muito também na ponta esquerda. Já jogou bastante na ponta esquerda. Na minha concepção, ele viria para disputar não a vaga do John Ward, mas sim a vaga do Keno. Isso é muito importante falar. Até porque o John Arias, ele é muito pensado como se fosse um quarto homem de meio de campo. E o Keno é como se fosse um segundo atacante. E ele é muito mais como um segundo atacante. Então ele viria para disputar a vaga do Keno, mesmo que a posição dele seja oposta do Keno. O Keno ele joga na ponta esquerda e ele joga na ponta direita, mas viria para disputar justamente essa vaga desse jogador. Dito isso, a torcida do Flu é completamente dividida por esse jogador, porque primeiro, tá sem time, então ele não deve estar indo muito bem. Ele não foi muito bem em tudo quanto é lugar que ele jogou. Olha que ele teve lugares bons, né, para jogar. Ele jogou no Benfica, ele já jogou no Portimonense, já jogou no Deportivo Cali, já jogou no Los Angeles Los Angeles Galaxy. Los Angeles Galaxy. Então, tipo assim, ele foi melhorando, mas ele parou em algum momento de jogar bem. Isso é uma preocupação. Então, meio que a torcida do Flu tá dividida muito por conta disso. Por que ele parou de jogar? É uma dúvida enorme sobre isso. E essa dúvida já era muito mais uma divisão do que qualquer outra coisa. Porque tem muita gente que fala assim, cara, eu gosto muito dele, eu gostava muito da participação dele, de como que era o clube. Pô, até todo mundo hoje se lembra do trio de ataque formado por Luciano, Ione Gonzalez e Everaldo. Então, meio que isso daí tá dando como se fosse uma... Qual o nome? Meio que isso daí tá dando uma nostalgia. Aqueles que gostam é por nostalgia e aqueles que não gostam é pelo atual momento. Dito isso, antes de a gente falar mais sobre Ione Gonzalez, se inscreva no canal, faça o triplo Z que é curte, comente, compartilhe, redes sociais da Questão TV, de todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e vamos falar mais sobre o Ione Gonzalez. Calma, tem que colocar aqui na cera. Ione Gonzalez, para quem não sabe, pensando na gestão e métrica do Flu, na gestão do Flu, ele é de 94, é igual mesmo o meu ano, então ele tem 28 anos, vai fazer 29 anos ainda esse ano, isso é importante falar. Então, pensando na idade dele, pensando nas métricas que
foi gerado justamente para que ele fosse vir para o Fluminense, tá tudo ok sobre a situação. E a outra métrica do Flu, ainda mais com o Diniz, é pegar o jogador que está em baixa e colocar ele em alta. É outra métrica que também é bem positiva para a atual gestão e para também o próprio e a própria idade também. Então, acumulando isso tudo, é bem positivo para a gestão contratar esse jogador. Mas o problema maior, né? Eu sempre falo sobre... mas qual que é o problema? O problema maior é que, como ele falou do Fluminense no Ceará, ele saiu do Fluminense pelo problema que eu vou falar depois. E no Ceará, ele falou muito mal. Vídeos dele circularam dentro do Ceará que ele teria falado muito mal da gestão, teria falado muito mal do clube. E muito disso daí despertou um ódio de vários torcedores, dentre eles o Capuano, que sempre lembra desse tipo de situação. Dito isso, a pergunta é: vale a pena? A gente só vai poder falar se vale a pena pela curiosidade. Devemos ao jogador. Ele viria para o Fluminense com o salário dele, mais as luvas e mais o que devemos ao jogador. Ou seja, as luvas de início, né, como se fosse uma contratação, e o que a gente deve pro jogador. Ou seja, não é um jogador que vai ficar barato, tá? Deve vir justamente de um salário mais barato, somando com o que a gente deve ficar mais ou menos deve ficar mais ou menos ali um pouquinho acima de 300, 400 mil. Ou seja, vale a pena? Ao meu ver, eu tenho muito carinho para esse jogador, tá? Mesmo sabendo sobre a situação toda, eu tenho uma nostalgia sim, certo? Eu sou o cara da nostalgia. Eu gostava muito dele. Ele diversas vezes mudou o jogo por completo. É um cara que, saiu ele e aí entrou o Luiz Henrique. Tem a mesma coisa do Luiz Henrique, adora driblar, adora realmente partir para cima com tudo. E de fato seria uma adição maior por duas coisas. Primeiro, porque ele é colombiano. E, igual eu falo, né? Muitas das vezes, aquele jogador que só tem ali mesmo, sendo sozinho, realmente tem problema. E de fato, é sempre bom você ter somente 2 ou 3 de uma mesma nacionalidade para que você fique realmente protegido, se sentir protegido. O Ione Gonzalez já conhece o time, isso daí favorece mais gente. Mas a pergunta é: você traria ele pro Fluminense? Então faz tudo que está escrito aqui. Desculpe por... Tá assim. Faz tudo que está escrito aqui. Se inscreve no canal. Faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Rede social da descrição de vídeo. Todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores.